minha ideia é que eu possa também trabalhar as perguntas que vocês trouxerem. Mas o tema da live de hoje é um tema bem interessante, certamente não é a primeira live que a gente está fazendo sobre esse assunto, porque ela trata da comparação entre o sleeve e entre o bypass. E a minha pergunta é, quer saber o que mostra esse novo estudo, porque é um estudo de novembro de 2019, que comparou os dois procedimentos, sleeve e o bypass. É uma dúvida recorrente, eu me deparo muito no atendimento dos pacientes sobre qual procedimento cirúrgico eles vêm aqui. Ok, reconectou certinho. E ele é uma revisão sistemática, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados que compararam o desfecho a longo prazo dos pacientes que fizeram bypass e dos pacientes que fizeram o sleeve. Em primeiro lugar, quero dizer que eu vou falar, possivelmente, vou abordar diversos estudos que ajudam a chegar na conclusão desse estudo que eu vou comentar hoje. Agora, qual é o interesse em comparar o sleeve e o bypass? É que o sleeve, recentemente, lembrando que esse estudo é de novembro de 2019, ele ultrapassou o bypass como o procedimento mais bariátrico, mais comum em todo o mundo. Mas a gente sabe que existem poucos dados de longo prazo comparando esses dois procedimentos. Então esse estudo ele fez uma revisão de toda a literatura, uma revisão sistemática e uma análise desses resultados que foram recolhidos e compararam os 5 anos, os resultados de ensaios clínicos que compararam o bypass e o sleeve num período de 5 anos. Como mencionei antes, a gente vem aumentando e muito o número de cirurgia bariátrica no mundo, ele vem crescendo a cada ano. A bariátrica é a opção de tratamento que demonstrou ter a perda de peso mais consistente e de forma sustentada e que também auxilia em muitas doenças, principalmente daquelas pessoas que são acometidas com obesidade mórbida e doenças crônicas, onde a obesidade é uma característica frequente. E o fato é que existem várias opções cirúrgicas disponíveis para a bariátrica e a distribuição e a frequência relativa dessas opções, elas mudaram ao longo do tempo. Por exemplo, talvez vocês saibam, mas talvez não. A banda gástrica ela já foi o procedimento mais executado mas recentemente foi ultrapassado pelo bypass e agora mais recentemente pelo sleeve. O bypass ele se tornou o procedimento mais comum, mas como o sleeve vem crescendo, a popularidade dela na última década acabou ultrapassando e sendo então o procedimento cirúrgico mais feito. Foi demonstrado que os dois procedimentos eles resultam em significativa de peso e tem uma ótima resolução das doenças que estão associadas à obesidade no curto prazo. A gente tem realmente resultados muito bons e expressivos no longo prazo depois do bypass. Temos estudos que comprovam isso. Por um outro lado, existem relativamente poucos estudos que analisaram os resultados de longo prazo do sleeve. E por isso tem havido vários ensaios clínicos randomizados que são recentes, que compararam os resultados de 5 anos depois do bypass comparado ao sleeve. Esse estudo que eu estou comentando hoje, que nos ajuda a entender, e eu faço essa provocação, qual será que é melhor, bypass ou sleeve? Ele fez essa revisão e uma meta-análise para avaliar se os pacientes submetidos à bariátrica e comparando o sleeve com o bypass, eles são equivalentes, eles têm resultados semelhantes. Então, como é que eles fazem esse tipo de estudo? Como é que eles fazem essa pesquisa? Em primeiro lugar, é feita então uma pesquisa bibliográfica, onde são utilizadas como fonte de informação as revistas científicas mais conceituadas no mundo. Dentre elas, por exemplo, eu posso citar a Medline, a Embase, a Cochrane, e existe a NHS Evidence, que é da Inglaterra, se não me engano, que foram pesquisadas e reuniram os dados de todos os estudos que haviam sido produzidos até dezembro do ano de 2018. Além dessas bases de dados que foram pesquisadas para recolher informação, as listas de referência dos estudos eles foram pesquisadas manualmente, principalmente para poder olhar com detalhe, é o que é recomendado
em toda a revisão sistemática, em toda a meta-análise. O texto, com isso, o texto completo, ele foi avaliado, né, dentre esses estudos que foram considerados importantes, e os dados coletados, eles incluíam detalhes como o design do estudo, ou o desenho do estudo, quais foram os critérios de inclusão e de exclusão utilizados em cada um desses estudos, os dados demográficos, o IMC, tanto pré quanto pós-operatório, e se houve ou não uma resolução das doenças e a qualidade de vida, se ela havia sido melhorada ou não. Qual foi o resultado disso? Essa busca na literatura científica produziu 477 resultados, né? E todos eles, em termos de perda de peso, todas as pesquisas relataram perda de peso. Um desses artigos, ele não relatou a perda de excesso de peso e, portanto, não foi incluído nesse estudo, mas ele demonstrou uma redução significativamente maior no peso depois de 5 anos do bypass em relação ao sleeve. Todos os outros estudos, eles relataram uma perda de peso que foi definida como a perda, o percentual do excesso de peso, a perda, né, do excesso de peso. Então, vamos dar uma olhada mais de perto o que esse estudo encontrou quando comparou o sleeve e o bypass em termos de diabetes. Talvez tenha alguém que seja diabético aqui, talvez não. Mas, em primeiro lugar, como os estudos eles não eram todos idênticos, eu vou dizer um pouco o que esses estudos todos analisaram, mas não quer dizer que todos tenham analisado isso. Os resultados do diabetes após 5 anos de cirurgia, eles compararam a taxa de resolução das doenças e o quanto os pacientes melhoraram em relação à doença antes de operar. Outro estudo analisou apenas a taxa de melhoria. Também, alguns não forneceram uma definição exata sobre resolução e melhoria, e outros definiram a melhora como uma redução ou uma interrupção do uso de medicamento para o diabetes. O que nós temos como resolução, e é, inclusive, o parâmetro que nós utilizamos dentro do solução bariátrica. Ela é definida como a manutenção da hemoglobina glicada abaixo de 6%, né, sem uso de medicação, e esse é um conceito clássico. A análise mostrou que as pessoas que melhoraram do diabetes, né, no bypass correspondeu a 37% e do sleeve 27%, portanto 10% a menos. A melhora do diabetes foi mantida depois de 5 anos em 77% dos pacientes depois do bypass e 74% dos pacientes depois do sleeve, ou seja, aquelas pessoas, de todas as pessoas que conseguiram melhorar depois da cirurgia, entre 77% e 74% de ambos os procedimentos cirúrgicos conseguiram manter a melhora do diabetes. Portanto, não houve diferença significativa nas taxas de resolução ou melhoria quando a gente compara o sleeve e o bypass. Então, percebam bem isso, né? 5 anos depois de operados, tanto o sleeve quanto o bypass, a hemoglobina glicada ela permaneceu significativamente menor nos dois grupos, o que é muito bom e certamente é um dos resultados esperados e um dos objetivos que as pessoas, né, que buscam cirurgia bariátrica esperam. Qual foi o outro item muito importante que compararam, né, o sleeve e o bypass? Hipertensão. Foram relatadas taxas significativas de resolução da hipertensão, então as pessoas eram hipertensas e deixaram de melhorar e deixaram de ser, e melhoria também em 3 estudos em ambos os grupos. Então, para a hipertensão, tanto o sleeve e o bypass, eles apontam, os estudos científicos apontam que eles têm resultados muito semelhantes. A resolução depois de 5 anos foi de 60% para quem fez bypass e de praticamente 50% para quem fez sleeve. Então, ou seja, quase metade das pessoas que fazem sleeve, elas têm uma resolução da hipertensão. Ou seja, elas deixam de ser pessoas hipertensas. A melhoria, o que quer dizer que a pessoa tem, como diz o nome, melhora, mas não resolve o problema da hipertensão, às vezes diminui o uso de medicamento,
ela foi... houve uma melhoria de 5 anos, né, de 86% das pessoas que fizeram bypass e 76% das pessoas que fizeram sleeve, 5 anos depois de operados, todas elas tinham melhoria. Não quer dizer que haviam resolvido a hipertensão, mas tiveram uma melhoria. Em termos de qualidade de vida, essa revisão sistemática ela analisou os resultados da cirurgia bariátrica na qualidade de vida após 5 anos. E, no entanto, teve uma variação importante, né, nas pontuações de qualidade de vida, porque aqui a gente tem um problema que é característico, né, desse tipo de estudo, que faz uma revisão sistemática, é que cada estudo acaba utilizando uma ferramenta singular, não existe uma uniformidade das técnicas para fazer o levantamento de dados. Portanto, o que se tornou comum a todos esses estudos, no que diz respeito à qualidade de vida, é que todos eles mostraram melhorias significativas, importantes, na qualidade de vida, tanto depois do bypass, quanto depois do sleeve. Isso é bem perceptível, acho que para a grande maioria dos pacientes que têm limitações, né, locomotoras, tem que fazer o uso de medicação, o que muitas vezes por si só já é uma dificuldade de manter corretamente o uso da medicação. Então, a gente percebe uma melhoria da qualidade de vida bem importante dos pacientes, e o que esse estudo está apontando é que depois de 5 anos, tanto o bypass quanto o sleeve mostraram melhorias significativas. O que é possível dizer, portanto, é que não há evidência que sugira uma diferença entre os dois procedimentos. O que a gente tem de dados? Né? Que o sleeve, sim, ele recentemente superou o bypass, sendo amplamente utilizado, né? E, em parte, essa tendência é provavelmente devido à técnica cirúrgica, ela é relativamente mais simples no sleeve, o que certamente a gente sabe que, inclusive, o tempo cirúrgico, o Dr. Rodrigo Menger entrou aqui, pode confirmar o que eu estou dizendo ou não, mas é um procedimento mais simples, mas, por um outro lado, a gente tem provas crescentes que mostram bons resultados clínicos no longo prazo depois do sleeve. Outra vantagem que o sleeve, que é muito comentado a respeito do sleeve, é que ele é uma cirurgia muito segura. A cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia segura, mas a sleeve ela tem demonstrado um número menor de complicações, né? E cada vez mais as evidências científicas sugerem que o resultado de curto e de médio prazo depois do sleeve são equivalentes ao bypass. E qual é o problema? É que a gente não tem, né, existem preocupações quanto à eficácia do sleeve em comparação ao bypass no longo prazo. Alguns estudos eles mostraram taxas de conversão da cirurgia. A gente fez uma live específica sobre reoperar, ela está no YouTube. Só para as pessoas que estão chegando agora, eu estou falando também com o YouTube aqui na minha frente, onde nós estamos também ao vivo. Quem quiser, inclusive, deixa a recomendação de seguir o nosso canal, entrar. Se você já é cadastrado no e-mail, vai lá e se inscreve no nosso canal. Mas, voltando ao foco do estudo, alguns estudos mostram, né, que a gente tem uma taxa de conversão do sleeve para o bypass de até 1/3 das cirurgias. Né? E existem algumas preocupações também, quando a gente fala de sleeve, sobre a incidência do refluxo gastroesofágico e também do esôfago de Barrett após o sleeve. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais adiante no estudo. Infelizmente as pessoas que estão no Instagram não vão conseguir ver, então por isso eu reforço o convite para assistirem no YouTube. Vou mostrar, talvez vocês conheçam, talvez não, mas qual é a diferença então entre o que é mostrar rapidamente o que é o esôfago de Barrett e mostrar o que é a incidência, né, desse refluxo gastroesofágico. Então, como eu mencionei e fiz o alerta, assim, as pesquisas elas mostram coisas diferentes. Né? Elas mostram, assim, da mesma maneira, nós temos resultados, algumas pesquisas que mostram resultados inferiores a longo prazo quando a gente compara o sleeve com o bypass, né? Tanto para perda de peso quanto para o controle de doenças. Mas essas conclusões elas foram amplamente apoiadas
por outras revisões sistemáticas e meta-análises que analisaram esses dados no longo prazo. Por exemplo, um desses estudos mostrou que, apesar de haver pouca diferença na perda de peso, né, depois de 5 anos o bypass mostrou-se melhor em termos de resultado de perda de peso. Outro estudo ele demonstrou resultados semelhantes, mostrando pouca diferença na perda de peso no primeiro ano e meio, e isso nos gráficos nos reforçam essa ideia. Mas que existe uma maior perda de peso nas pessoas que fazem bypass depois desses 18 meses. Mais um exemplo, um outro estudo mostrou que a perda de peso ela é maior depois do bypass, mas que não há diferença dos resultados do diabetes. Tu vê que engraçado, mas isso é um estudo, não é a via de regra. Outros ensaios clínicos randomizados que compararam o bypass e o sleeve, eles são limitados, né? Eles temos pouco, e essas meta-análises que eu mencionei acima, elas, como são estudos randomizados e observacionais, existe uma diferença entre associar, né, uma relação de causa e efeito ou uma associação entre o tipo cirúrgico e a perda de peso. Nós sabemos que os estudos observacionais eles vão ser sempre limitados pelo viés de seleção, são pessoas que já fizeram, não foram selecionadas randomicamente, o que traz uma confiabilidade maior para o estudo, né? Existem meta-análises anteriores, mas foram realizados com ensaios clínicos que focaram principalmente em resultados de curto prazo. E no curto prazo a gente tem bastante evidência da perda de peso, mas a gente também quer saber 5 anos depois. E isso a gente pode inclusive questionar essa medida, nós sabemos que é uma medida internacional do curto, médio e longo prazo, mas eu imagino que por uma pessoa que opera com 35, com 40 anos, 5 anos é ainda um período de vida bastante curto, ainda mais para um paciente que vai aumentar a expectativa de vida dele, né? Esse estudo que eu estou comentando com vocês aqui é a primeira meta-análise que foi realizada focando apenas em ensaios clínicos randomizados com mais de 5 anos. Antes não havia sido feito esse tipo de estudo. Os resultados eles confirmam que o bypass e o sleeve eles podem resultar em perda de peso duradoura e também em melhorias significativas nas doenças que a pessoa tem e também na qualidade de vida, né? E vamos para falar um pouco de porcentagem de perda do excesso de peso, né? 5 anos depois do bypass e do sleeve, o bypass, as pessoas perderam 65% do excesso de peso e quem fez sleeve perdeu 57% do excesso de peso. Ou seja, se nós, digamos, né, que uma pessoa pesa 100 quilos e o peso ideal dela é 60, ela tem 40 quilos de excesso de peso. Se ela fez o sleeve e ela perdeu quase 60%, 40 dá bastante. O que é importante é que a diferença entre os dois, apesar de ser bem significativa, né, depois de 5 anos, quem fez bypass perdeu 65%, quem fez sleeve perdeu 57% do excesso de peso, estatisticamente existe uma diferença significativa entre eles, o que confirma alguns achados, né, de outros estudos que sustentam a ideia de que o bypass ele leva uma melhor perda de peso no longo prazo quando a gente compara com o sleeve. A diferença real entre os dois números é que é, no entanto, mínimo, né? A gente pode argumentar que a diferença é de significado clínico bastante limitado. O que fica claro é que os dois procedimentos eles produzem uma perda de peso confiável e também consistente no longo prazo. O quadro para controle da comorbidade foi bastante homogêneo, né? A única área que teve uma diferença importante entre os procedimentos foi para a dislipidemia. A dislipidemia, para quem não sabe, é quando nós temos o colesterol elevado, muita gordura no sangue, ela aumenta a chance de entupimento das artérias, que no jargão médico é chamado de aterosclerose,
e também de ataques cardíacos, né, de acidente vascular cerebral e outros problemas que são da circulação e acontecem nas pessoas que são dislipidêmicas, né. Ela está geralmente, obviamente, associada à obesidade, a uma alimentação inadequada, à falta de exercício, e eu acrescento aqui, por livre e espontânea vontade, que o problema do estresse crônico, né? Porque quando a gente compara o bypass e o sleeve, realmente houve uma taxa melhor de resolução da dislipidemia para as pessoas que fizeram o bypass. Além disso, foi observado uma taxa bem importante, né, de piora dos sintomas e também de novos sintomas, como a doença do refluxo depois do sleeve. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente essa imagem que ela é do refluxo. Não é essa, é essa aqui do refluxo. Aqui a gente mostra um estômago normal. Aqui nós temos a porção do esôfago e aqui o esfíncter fechado. A pessoa que tem a doença do refluxo gastroesofágico, ela tem esse esfíncter aberto e faz com que o suco gástrico recorrentemente ele acabe acessando essa porção do esôfago, podendo e traz muito desconforto, azia, náuseas. É bem recorrente o mal-estar, né, decorrente do refluxo. As descrições elas não são nada agradáveis. Vamos voltar aqui. Pronto. E essa é, na verdade, uma crítica bastante comum ao sleeve, porque a gente tem vários estudos que mostram altas taxas de refluxo depois do sleeve. Mais preocupante, alguns estudos recentes sugerem altas taxas do esôfago de Barrett em pacientes que antes não tinham nenhum sintoma. Então, vou mostrar um pouco para vocês, para o pessoal que está no YouTube, o que é esse tal de esôfago de Barrett. Aqui nessa porção externa a gente tem a mucosa normal, né, do esôfago, e aqui a gente tem essa parte clara que mostra a área atingida, né, principalmente pelo retorno do ácido gástrico. E é uma das consequências recorrentes que fazem o sleeve, é o que apontam esse estudo, né. O que a gente sabe, no entanto, é que não existe uma relação direta entre o refluxo gastroesofágico e o sleeve. Apesar de todas essas descobertas, a opinião dos especialistas não existe uma concordância se o refluxo é considerado uma contraindicação por sleeve, e vários estudos já demonstram também uma melhora do refluxo gastroesofágico depois do sleeve. Então parece que existe ainda muito sobre se o sleeve ele pode induzir, né, o paciente a se tornar um paciente com a doença do refluxo, ou se ela pode eliminar o refluxo. Vocês veem que a ciência é uma área de intensa pesquisa, de intenso engajamento, né, de perguntas, e a gente tem inclusive resultados muitas vezes aparentemente antagônicos. Por isso que sempre no campo da ciência nós vamos precisar de mais pesquisas, e em particular em relação à cirurgia bariátrica, certamente a gente precisa de mais pesquisas de longo prazo para a gente entender o verdadeiro efeito do sleeve no refluxo e também o potencial desenvolvimento de prejuízos nessa porção do esôfago. Ainda sobre os resultados, e aqui temos mais coisas interessantes. Aproximadamente 2/3 dos pacientes eles demonstram melhor controle do diabetes 5 anos após de operados, e aproximadamente 1/3 ainda está em remissão do diabetes. Então a gente vê a popularidade, né, da cirurgia bariátrica, ela se deve muito ao controle do diabetes, dessa doença crônica. Contudo, nenhum dos procedimentos demonstrou superioridade em relação ao outro. Ambos mostram uma perda sustentada de peso e o controle das doenças, né?
A diferença que apareceu é que o bypass ele tem uma maior perda do excesso de peso, ainda que estatisticamente alguns estudos mostram que existe uma diferença importante e outros mostram que não. A gente tem melhor resultado para dislipidemia. A gente tem uma menor incidência da doença do refluxo no pós-operatório para as pessoas que fazem o bypass, né? E não houve uma diferença significativa, né, para o diabetes ou para a hipertensão. Ou seja, ambos os procedimentos eles são capazes de produzir soluções robustas e sustentadas no longo prazo, né? Portanto, a seleção do procedimento ele deve ser baseado em fatores específicos de cada paciente, e aqui eu recomendo, né, que existe uma metodologia, existe um caminho para escolher o procedimento cirúrgico, mas ainda antes para saber se essa cirurgia é realmente para você, né? Existe todo um processo de tomada de decisão compartilhada, onde entram as questões singulares de cada paciente, a história singular de cada um. É exatamente por isso que o paciente bariátrico ele faz uma avaliação interdisciplinar, ou seja, entre as disciplinas, cardiologia, psicologia, a parte cirúrgica, endocrinológica, nutricional, né? Para poder o paciente ser entendido na sua singularidade, para que ele possa entender bem o procedimento e entendendo quais são os riscos e os benefícios, entendendo quais são as suas responsabilidades, os seus deveres e também os seus direitos, né? Para que assim, uma vez operado, o paciente possa se engajar em mudanças que tragam esse resultado, porque a cirurgia apenas ela não vai trazer esse tipo de resultado. Ela pode trazer por um ano, é que nem no início das dietas. Se o paciente não se engaja ou não tem uma mudança no seu estilo de vida, né, consegue perceber a relação dele com o alimento, consegue perceber os problemas do estresse crônico, que é algo que acomete grande parte da população, e ainda mais talvez agora nesse período que nós estamos vivendo, esse período de pandemia do Covid, né, o estresse crônico é algo que pode estar mais à flor da pele. Ou seja, saber qual é o momento certo, saber se o paciente está preparado e tem um perfeito entendimento sobre o que consiste a cirurgia bariátrica, né? Então, é isso, gente. Voltando para a pergunta inicial da nossa live, bom, qual é o melhor? A gente tem o melhor para cada paciente. E, eu repito, ainda que o estudo, né, a gente passou a live de hoje dedicada para discutir o procedimento cirúrgico, mas eu chamo a atenção para o fato de que a cirurgia bariátrica ela é muito além do que o procedimento cirúrgico, né? Ela é certamente o primeiro passo de uma vida inteira que o paciente está dando, e temos evidência que algumas práticas, acompanhamentos, né, o automonitoramento são elementos fundamentais para a perda e manutenção da perda do peso. Certo, gente? Então, vamos deixar... hoje foi, digamos assim, mais um round dessa dúvida cruel que existe, né? Bom, o que é melhor, se é sleeve ou se é bypass? Trouxe aqui uma série de elementos que devem te ajudar a pensar. E se vocês curtiram e aproveitaram, aproveita a lembrança, tanto para quem está assistindo no Instagram ou no YouTube, para se inscrever no canal e acompanhar mais de perto as nossas informações, tá bem? Então, fechada a live número 12, a gente vai ter, dentro de 2 semanas, a próxima live, onde eu vou falar sobre mudanças no paladar. Então, estão todos convidados e eu espero todos vocês